Olá, primeiro ano. Aqui é a professora Júlia e nós iniciamos aqui a segunda fase da adaptação às aulas remotas nesse período da pandemia. A disciplina de Introdução às Artes Visuais foi escolhida para esse momento por causa da grande relação que ela tem com os conteúdos trabalhados junto com a professora Adriana e a professora Sandra no primeiro período de adaptação. Para discutir a disciplina de Introdução às Artes Visuais, eu escolhi primeiro retomar alguns conceitos que nós estávamos trabalhando em sala de aula e que não foram completamente fechados. Primeiro, o conceito de arte. Então, como já faz um grande tempo, eu vou fazer uma breve revisãozinha do que nós tivemos em sala de aula. Aqui começando pela definição histórica do conceito de arte. Para falar disso, nós iniciamos lá na Grécia Antiga, principalmente com os ideais de Platão. A palavra arte não existia. O que existia é a palavra techne. Então, arte era técnica. E aqui a gente vê o conceito de mimesis, que era definido pelo Platão, né? E mimesis era essa imitação da realidade. Então, a arte tinha por objetivo imitar a realidade, mas imitar a realidade de acordo com o mundo das ideias, de forma perfeita. Por mais que ela não conseguisse realizar essa função mesmo partindo do mundo das ideias, ser feita no mundo sensível, que é o mundo que nós vivemos, que é esse mundo imperfeito. Depois, nós vimos um pouquinho sobre a arte na Idade Média, que é o período de 476 a 1453 depois de Cristo, e na Idade Média continua a ter uma arte partindo apenas da técnica. A igreja, nesse período, falava que a arte era feita por indulgência, porque a arte ela tinha a manipulação da matéria e que tornaria essa matéria impura. Então, só seria permitida a arte que promovesse os ideais da igreja, que fosse catequizante, né? Apesar disso, o prestígio social da obra de arte era muito valorizado, embora o artista não fosse. Isso nós vamos ver se alterando ali no Renascimento, simbolizado pela terceira imagem. O Renascimento tem como característica principal o antropocentrismo, ou seja, a valorização da figura do homem enquanto centro do universo. E aqui, principalmente a partir de Leonardo da Vinci, nós vemos uma reivindicação da arte enquanto conhecimento intelectual e não apenas enquanto algo mecânico. O artista aqui é entendido como alguém que possui um dom que seria divino e que somente quem nasce com esse dom seria capaz de produzir arte. No Iluminismo, que é a quarta imagem que eu coloquei ali, nós vemos uma divisão do que seria arte mecânica com o que seriam as belas artes. As belas artes são a pintura, a escultura, a arquitetura, e essas belas artes, elas passam a ter o objetivo de representar a bela natureza. A arte aqui é entendida enquanto uma janela da vida. Ela tem por esse objetivo de representar a vida como ela é. É um pouquinho confuso, mas isso já acontece na Idade Moderna. E a Idade Moderna é diferente do modernismo na arte. A Idade Moderna vai de 1453 a 1789, que é quando acontece a Revolução Francesa. E a Idade Contemporânea acontece a partir de 1789. O modernismo na arte é apenas ali no século XX. Mas, enfim, a quinta imagem é uma imagem de arte contemporânea, ou pelo menos produzida na idade contemporânea, né?
uma das principais invenções que mudou o conceito de arte nesse período da contemporaneidade foi a invenção da fotografia em 1826. Porque se a arte, no período da Idade Moderna, tinha esse objetivo de representar a vida como ela é, as belas coisas da vida, a fotografia ela já passa a conseguir fazer isso a partir de 1826 e a fotografia vai sendo reinventada e aprimorada tecnicamente a partir ao longo dos anos, e a função da arte de representar a vida passa a ser suprida pela fotografia. Então, os artistas passam a criar novas funções para a arte no modernismo. Aqui a gente vê uma arte, principalmente nas vanguardas, com esse objetivo de ser uma novidade, de criar novos padrões e de ir contra as regras que eram estabelecidas até então para que a arte fosse verossimilhante, né? Fosse representasse a verdade e a semelhança da natureza. E quando a arte passa a querer quebrar essas regras, ela passa a ser entendida a partir principalmente do conceito de novidade. A partir de tudo isso, nós lemos o livro do George Colley, que é O que é Arte, e eu tirei aqui um trecho do livro que vai falar um pouquinho sobre como esse conceito de arte é estabelecido, né? E nesse trecho, George Colley fala que para decidir o que é ou não arte, a nossa cultura ela possui instrumentos específicos. Um deles, essencial, é o discurso sobre o objeto artístico, ao qual reconhecemos competência e autoridade. Então, de acordo com George Colley, a partir desses instrumentos seria decidido se algo é ou não é arte. Mas, se no passado esses instrumentos eram essencialmente de caráter técnico, ou seja, para ser algo ser ou não arte, era julgada a técnica sobre aquele objeto, hoje já vão existir diversos outros critérios a partir ali do modernismo, né? Vão ser criados esses novos critérios. E esses novos critérios, eles não são nem unânimes, nem constantes. Por isso que a nossa definição de arte, ela deve ser feita de forma muito cautelosa. Até mesmo porque o discurso sobre arte, você definir se algo é ou não é arte, ou se uma arte é boa ou não é, tem muito a ver com o discurso subjetivo e individual de cada um. Não há uma sensibilidade inata para julgarmos se algo é ou não é arte. Isso não é definido, mas quais seriam esses critérios que poderiam ser estabelecidos? Aí eu trouxe aqui um quadro que foi elaborado por um professor meu do mestrado, o professor Arthur Freitas, e que eu acho que sintetiza bastante essas definições. O professor Arthur definiu 4 teorias principais para dizer se algo é ou não é arte. A primeira teoria é a teoria imitativa, que deriva principalmente das ideias de Platão. Lá, lembra que a gente falou da mimesis, da verossimilhança, da arte. E aqui, na teoria imitativa, a arte teria esse objetivo de imitar a realidade. Então, o mais importante para a teoria imitativa é o significado dessa arte, que essa arte ela signifique o mesmo que a gente vê na vida e teria uma abordagem semântica. Semântica é o mesmo que significado. Existem 3 tipos de imitação
mais recorrentes na arte. Seriam eles o realismo, ou seja, mostrar a arte como ela é, o naturalismo, de acordo com o que algo parece ser na vida, e o idealismo, que é essa arte representada como a vida deveria ser. A segunda teoria é a teoria expressiva da arte, que é caracterizada principalmente pela emoção, ou seja, ela deriva ali de uma vertente da psicologia. Aqui, o mais importante é a expressão do que é a verossimilhança. Para as teorias expressivas, é muito importante a retórica, ou seja, o artista deve se comunicar bem para que ele consiga expressar suas emoções. A terceira teoria é a teoria estética, que vai ser criada depois, né, do surgimento da estética enquanto disciplina, e nas teorias estéticas a gente vê a importância da forma, ou seja, a composição da obra de arte começa a ser o tema principal dela. É discutido as cores, são discutidas as linhas, e aqui a sintaxe, né? A sintaxe é essa forma, abordagem sintática, ou seja, a obra de arte é analisada a partir dessa forma que ela tem. E também tem as teorias que são convencionalistas, que são advindas desse contexto social e têm ordem pragmática, ou seja, são aquelas teorias em que a arte é tomada enquanto arte por convenção. Tem duas teorias principais que são convencionalistas, que é a institucional, ou seja, algo é arte se está no museu, e as teorias sociológicas. Algo é arte se é entendido socialmente enquanto arte. A partir de tudo isso, nossa definição de arte amplia um pouquinho. E eu propus aqui uma breve revisão. Vou deixar alguns textos em anexo para tentar elucidar melhor tudo isso. Mas eu quero que, a partir do que vocês entendem de arte, do que vocês refletiram sobre o conceito de arte nessas aulas, que vocês elaborem imageticamente o que para vocês é arte, que vocês produzam um desenho demonstrando o conceito de arte para vocês. Vocês podem seguir qualquer uma dessas teorias que nós discutimos e que eu apresentei, mas vocês podem também criar um conceito de vocês. E isso nós iríamos fazer naquelas telas que vocês estavam produzindo em sala de aula. Mas agora, como vocês não estão com as telas, vocês podem fazer essa representação em uma folha A4 mesmo e tirar uma foto. E pode ser um esboço para depois ser passado para essa tela, se for possível, né? Depois desse período remoto. E, para finalizar, vocês devem produzir um texto escrito analisando o desenho produzido ou explicando aquilo que vocês pensaram enquanto estavam produzindo. Isso tudo pode ser colocado em um documento do Word e deve ser enviado via Google Classroom. Então, é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês a pensar um pouquinho mais sobre esse conceito de arte, ou, claro, esse é um tema super complexo e a gente nunca vai definir completamente o que é arte, porque a arte está se renovando a todo tempo. E vocês vão ver que quanto mais vocês forem estudando sobre isso, mais confuso vai ficando e mais conceitos vão surgindo. Mas espero que eu tenha conseguido dar um panorama geral sobre tudo isso.
Para dúvidas, estou à disposição e bom trabalho. Obrigada, pessoal.